Olá a todos, queridos companheiros de estudo. Eu sou o Sancler e estou aqui hoje para refletir com vocês sobre o item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Primeiramente, então, vamos acerenar os nossos corações, fechar os nossos olhos, e fazer a nossa prece inicial. Agradecemos então aos amigos espirituais, aos mentores espirituais que dirigem esse estudo, pela oportunidade de estarmos reunidos para refletir em torno dos ensinamentos dessa doutrina que tanto nos traz luz, nos aclara os ensinamentos de Jesus e nos traz consolação, principalmente nesses momentos tão difíceis pelos quais o planeta Terra está passando. Essa doutrina vem como bálsamo para os nossos sofrimentos, para as nossas aflições, e que nós, que já temos essa bendita oportunidade de beber nas fontes desses ensinamentos, possamos também ser ferramentas de multiplicação dessa doutrina consoladora. Possamos também, através dos nossos exemplos, auxiliar os irmãos que sofrem, possamos auxiliá-los a compreender o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, compreender essa doutrina de luz que tanto nos traz paz, esperança e consolação. Que nesse momento, querido Mestre Jesus, uma fagulha do teu amor possa renascer fortemente no coração de cada um dos irmãos encarnados e desencarnados que estejam passando por dificuldades, por sofrimentos, por provações. Que a tua palavra, que o teu amor, que a tua infinita misericórdia e bondade possa chegar a cada um desses corações, acalentando-lhes os sofrimentos, dando esperança para suportar as suas provas e expiações. Auxilia-nos também, Mestre Jesus, espíritos benevolentes que concorrem a nosso favor, para que possamos ter um bom entendimento das reflexões que aqui faremos hoje. E assim, damos por iniciado mais esse estudo do Livro dos Espíritos. Meus amigos, então, como nós comentamos aí no início, vamos iniciar o item 6 do Livro dos Espíritos. E Kardec, ele traz nesse item 6 os pontos mais importantes da doutrina espírita, de maneira lógica, sintética e objetiva, a fim de que, já na introdução do Livro dos Espíritos, pudesse Kardec começar a responder às objeções dos detratores do Espiritismo. Portanto, no Espírito de hoje, nós relembraremos informações preciosas sobre os princípios básicos da doutrina espírita que serão aí posteriormente abordados, com maior amplitude ao longo do Livro dos Espíritos e dos estudos de todas as sextas-feiras aqui do Centro Espírita Ibirajara. Já no primeiro tópico, Kardec começa falando sobre os atributos de Deus. Ele afirma que Deus é eterno, ou seja, que ele sempre existiu, portanto não teve nem começo e nem terá fim. Ele traz também que Deus é imutável, o que significa que ele e as suas leis universais não estão sujeitos à mudança. Afirma ainda que Deus é imaterial,
O que quer dizer que não dá para comparar Deus com as suas criações, que são materiais e que sofrem modificações, né? Sendo, portanto, a natureza de Deus imaterial. Pois se ele fosse matéria, estaria também Deus sujeito às mesmas leis que regem e modificam a matéria. E não seria também imutável, né, como falamos anteriormente. Diz também aqui que Deus é único, né, e que não existem vários deuses, como apresentado nas mitologias, né, o que ele é onipotente também, né, e possui o controle sobre todo o universo, além de ser soberanamente justo e bom. E através das suas leis divinas, né, a sua justiça e bondade se expressam no universo nos mais ínfimos detalhes. Estes, né, são os atributos pelos quais momentaneamente nós temos a capacidade de compreender que é Deus, né, através aí da nossa limitada inteligência, pois nos falta trilhar ainda um longo caminho evolutivo para termos uma compreensão um pouco mais profunda sobre Deus. Mas por estes atributos, né, apesar de não sabermos tudo o que Deus é, nós já temos a compreensão, né, do que ele não pode deixar de ser. Agora, Kardec, ele afirma também que Deus é o criador do universo, né? O universo esse que compreende aí todos os seres animados, inanimados, os seres materiais e imateriais, sendo aí que os seres materiais são os que habitam o mundo visível, né, ou o mundo corpóreo, ou seja, a população dos seres que estão encarnados nos diversos planetas, e os seres imateriais são aqueles que habitam o mundo invisível, né, o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, que constitui a nossa primeira e também a nossa verdadeira morada, já que os mundos corpóreos, né, como a Terra, são apenas um local em que os espíritos estagiam temporariamente enquanto estão envoltos aqui pelo corpo carnal, mergulhados aí na matéria, e para que possam, né, se aperfeiçoar e evoluir. E aí depois todos retornarão novamente ao plano espiritual, né, a nossa verdadeira morada. E no tocante aqui ao envoltório do espírito, Kardec afirma que há em nós homens 3 coisas, né? Uma delas é o nosso corpo de carne, né? O corpo material. A outra é a nossa alma, ou o ser imaterial, né? Que é o espírito enquanto encarnado no corpo, né? Vale aqui a gente salientar melhor a diferença entre os termos alma e espírito, né, com E maiúsculo, né, que são diferentes apenas em nomenclatura, pois se dá o nome de alma ao espírito enquanto está na condição de encarnado. É a partir do momento em que a alma deixa o seu envoltório de carne e retorna novamente ao plano espiritual, ela passa a ser chamada novamente de espírito, né, que é a nossa parte imaterial, que constitui a nossa individualidade. E a terceira coisa, né, que Kardec nos traz, que o homem tem, é o laço que une a alma ao corpo, né, ou seja, o nosso perispírito, que é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito, né? É um envoltório semimaterial que, a grosso modo, ele é o responsável por transmitir ao nosso corpo os comandos do espírito, mas que numa abordagem mais profunda daria aí muito pano para manga e para vários outros estudos, né? Tanto que o Zalmino Zimmermann escreveu o livro intitulado Perispírito, com mais de 600 páginas falando só sobre esse assunto do perispírito, né?
E nos é trazido também que quando chega o momento da desencarnação do indivíduo, a parte mais grosseira, que é o corpo de carne, ela é abandonada pelo espírito, né? Mas ele ainda conserva o seu envoltório mais sutil, que é o perispírito. Kardec, inclusive, afirma que o espírito ele não é um ser abstrato e indefinido, né? Mas é um ser real e circunscrito pelo nosso perispírito, né? Que dependendo da situação, inclusive, o perispírito pode até ser visto, ouvido, o espírito, né? Pode ser visto, ouvido, sentido, seja através dos médiuns que têm a faculdade para tal, ou ainda pelos fenômenos de materialização ou de aparição, né? Kardec ele nos mostra ainda que os espíritos eles pertencem a diferentes classes, né? E que também diferem em inteligência e em moralidade. Sendo aí que o número de ordens, né, ou classes que os espíritos podem ocupar, elas tendem a ser ilimitadas, já que cada classe ela é constituída por várias matizes, de acordo com cada espírito, né? Mas levando em consideração as características gerais, né, de cada espírito, essas variadas classes elas podem ser reduzidas em 3 ordens principais, né? Sendo os que ocupam a primeira ordem os espíritos puros, né, que são aqueles que já atingiram a perfeição. Na segunda ordem se encontram aqueles espíritos que já conseguiram chegar aí ao meio da escala, né, e que conservam aí em si o desejo do bem. Já a terceira ordem abriga os espíritos que ainda ocupam a parte mais inferior da escala, né, sendo estes espíritos ainda inclinados às más paixões, como o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho e por aí vai. Então, né, por aqui já dá para termos ideia de qual ordem nós ainda estamos inseridos dentro dessa escala espírita, não é mesmo? Mas, né, Kardec nos traz um alento de que nenhum espírito ele permanece aí eternamente uma mesma ordem. E todos hão de chegar um dia à classe de espíritos puros, né? Através aí das sucessivas encarnações pelas quais passam todos os espíritos, até que consigamos todos nós atingir um dia a perfeição absoluta, findada aí o processo de depuração nos mundos corpóreos, né? Sendo que nesse processo cada um vai levar o tempo necessário, né? Uns mais, outros menos tempo, de acordo com o esforço que tenham empregado aí para domar as suas más paixões, né? Trilhando aí pelo caminho do bem, suportando as provas e expiações de suas existências corpóreas com resignação. E nesse processo evolutivo, Kardec nos fala que quando o espírito ele está no plano espiritual, né, no intervalo entre uma encarnação e outra, disse que ele está no estado de espírito errante, né? O que não quer dizer que ele é um espírito que erra, tá? Pois o estado da erraticidade, né, é apenas esse período compreendido entre uma encarnação e outra, né, enquanto o espírito está aguardando novamente para reencarnar. Aí está na erraticidade. E Kardec ele ainda nos traz, né, nesse item 6 um importante esclarecimento, né, de que a encarnação dos espíritos ela ocorre sempre na espécie humana, né? Mesmo que não reencarnem no planeta, né, pois sabe-se que os espíritos habitam aí os inúmeros e diferentes planetas que existem no universo. Lembrando aqui, né, o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no item intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai. Mas isso não quer dizer que em Marte, por exemplo, né, encontraremos uma raça diferente, né, com indivíduos verdes e de anteninhas, como é mostrado nas obras de ficção científica. E muito menos, né, em Júpiter, por exemplo, nós vamos encontrar aí uma outra raça mais diferente ainda.
pois independente do planeta, né, a espécie que lá for reencarnar será sempre a humana, seja em Marte, Júpiter, qualquer outro planeta, mesmo aqui na Terra, sempre humana, né? Outro esclarecimento importante, né, é que seria um erro acreditar que a alma ou o espírito possa encarnar num corpo de um animal. Isso porque quando o princípio inteligente do universo, né, o espírito com E minúsculo, adquire consciência de si mesmo, ele passa a ser considerado um ser inteligente da criação, né? Então, denominado por espírito com E maiúsculo, né? Quando ele já deixou de ser aquele princípio ativo, inteligente, que não tinha consciência de si mesmo, né? E como sabemos que o espírito ele pode até estacionar, mas ele nunca retrograda, né? Então, a partir do momento em que ele recebe essa chancela de espírito, né, com E maiúsculo, que ele passa a ter a consciência de si mesmo, então não é mais possível que esse espírito ele possa voltar e reencarnar como um leão, um pássaro, por exemplo, né? Pois estaria esse espírito regredindo, que a gente sabe que não acontece. E Kardec ele traz aqui ainda, nesse item 6, que a alma, né, ela tinha a sua individualidade antes de encarnar e conserva ainda essa individualidade depois que se separa do corpo, pois diferente aí do que propõe a ideia do panteísmo, em que absolutamente tudo e todos compõem aí um Deus abrangente, né? A alma, ela não é uma parcela de Deus que retorna para ele após a desencarnação do ser. Vale ainda ressaltar que uma pessoa boa é a encarnação de um espírito bom e uma pessoa má é uma encarnação de um espírito ainda impuro, né? E quando os homens desencarnam, conservam as qualidades que conquistaram no plano terreno, mas não é pelo simples fato de um homem ter desencarnado que automaticamente o seu espírito se purificará, né? Pois essa depuração ela é feita justamente enquanto estamos no corpo de carne. E ainda tratado aqui sobre a questão da sintonia, né? Como o espírito encarnado ele está sob a influência da matéria, aqueles que conseguem superar essa influência, né, deixando sobressair a sua natureza espiritual, eles aproximam dos espíritos bons. E aqueles que se deixam dominar pelas más paixões, né, deixando sobressair aí a sua natureza animal, se aproximam dos espíritos impuros, né, através dessa lei de sintonia. Então nós acabamos por sofrer as boas ou más influências dos espíritos com os quais nos sintonizamos. Pois, como traz a doutrina espírita, os espíritos estão aí sempre a nos acotovelar o tempo todo, né? Uma multidão de espíritos. E na maioria das vezes são eles que nos dirigem. Então, resta a nós definir a sintonia com quem queremos que pegue aí no nosso volante, por assim dizer, né? E com relação às comunicações dos espíritos com os homens, Kardec nos mostra que elas podem acontecer de duas maneiras. Uma é a forma oculta, né? Ou seja, por intuição, através das influências boas ou más que chegam até nós. E a outra forma é a comunicação ostensiva, né, que acontece através dos fenômenos mediúnicos, né, seja por meio da escrita, da fala ou de outros tipos de manifestações mediúnicas. E essas manifestações, elas podem ser espontâneas ou evocadas, né, já que Kardec diz que podemos evocar em todos os espíritos, seja qual for a época em que esses espíritos tenham vivido. Claro que aqui nós tem que ser guardadas as devidas proporções,
que serão abordadas ao longo aí do estudo desse livro. E nos é afirmado ainda, né, que é extremamente fácil distinguir nas comunicações dos espíritos os bons e os maus espíritos, pois basta que observemos a linguagem que utilizam na comunicação e a qualidade moral da mensagem recebida, né, transmitida por esses espíritos. Sendo que a linguagem dos espíritos superiores é sempre impressa pela mais alta moralidade, né, sem qualquer traço de paixões inferiores. Já a linguagem dos espíritos inferiores, ela é mais grosseira, mais leviana, e podem até por vezes, né, dizerem sim coisas boas, verdadeiras, mas também zombam da credulidade e ludibriam, né, aqueles que recebem as suas comunicações. E ainda que nos é trazido o alento de que por mais impuro, né, por mais obstinado no mal que seja um espírito, por mais que a falta que ele tenha cometido seja extremamente grave, não há faltas imperdoáveis, né, que as expiações não possam vir a apagar, pois cada um de nós encontra nas diferentes reencarnações que experienciamos oportunidades de expiar as nossas faltas e de avançarmos na trajetória evolutiva conforme nosso desejo e esforço de vencermos essas provas e expiações, né? Até assim chegarmos ao estado de espíritos puros. E assim, meus amigos, nós chegamos aí ao final do estudo do item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Espero que estas reflexões tenham sido proveitosas a todos vocês. Agradeço a cada um que esteve conosco em mais esse estudo e até a próxima. Fiquem todos em paz.